Mas então, gente, a palavra de Deus em Mateus 5, 13 e 14, que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Muito interessante. Isso é no versículo 13. E no início do versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Por que sal e luz? Alguém poderia me dizer por quê? Por exemplo, sal. Qual era o significado do sal naquele tempo? Quem pode compartilhar? Foi uma moeda de troca, né? O sal era o que mais tinha, dos elementos mais valiosos que tinha, era usado como moeda de troca, né? Para temperar, para dar Daí gosto a palavra salário, tá? Justo. Salário. Então, exatamente, o sal tinha 3 funções específicas. A primeira é de ser usada como pagamento. Como era uma coisa rara e a importância do sal para a conservação dos alimentos, não tinha geladeira, né? Então, o que se fazia? Muitas vezes se pagava com sal, daí era a moeda de troca, compra e venda, daí a palavra salário, que vem do sal. A outra função do sal é que servia para conservar os alimentos, conforme eu disse. E a terceira é que era usado também como adubo. Binha, aí na Bahia, eu já ajudei a adubar pé de cacau com sal. O pessoal colocava sal. E uma coisa que eu aprendi também, até com um irmão que era de Muriaé, que se você colocar sal em volta de um pé de coco, o coqueiro dá coco doce. Dá o contrário, entendeu? É interessante isso. Mas o sal era usado também como adubo. Tá? Então, deve ser... É porque, pastor, o sal ele é um fertilizante natural. Então, ele acaba com as pragas as pragas que ficam ali muito alojado no coqueiro. Isso. Como fertilizante. Por isso que a água do coco, que é beira de praia, ele é mais doce e quando ele está muito maduro, ele fica cítrico. Exatamente. Olha que legal. Isso aí. Ó. Uhum. Então, quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, o que vocês entendem por ser o sal da terra? Tio, me veio também aqui porque fala que o salário do pecado é a morte. Sal vem de salário. Seria essa a comparação também? Nós somos o pecado do mundo? Porque por conta de Adão, toda a terra é amaldiçoada. Seria isso? Não, mas aí é no sentido de pagamento. Ah, sim. O sentido é de pagamento. Que o pagamento do pecado é a morte. Uhum. Então, Jesus está usando que nós estamos usando essa palavra salário, né? Mas no original vai significar exatamente pagamento. Então, não é nesse sentido de que a gente, né, é o pecado do mundo, não. Que o pagamento do pecado é a morte. A morte. Tá? Bom, então eu vou falar um pouco, porque aqui na Bahia, tudo que a gente faz, bota um pouquinho de sal. Se faz um gozar, bota um pouco de sal. Ou seja, para acentuar o doce. Olha, toda comida, mesmo a comida doce, quando tem um pouquinho de sal, ela fica mais gostosa. Uhum. Tá? Toda comida. Agora, ok, além de temperar a comida, vamos voltar aqui para por que Jesus disse que a gente é o sal da terra. Como é que vocês veem isso? Nós somos o tempero daqui, né, da sociedade, da terra, né? Isso, nós somos o tempero. Você está no caminho, mas tem uma coisinha a mais ainda, é isso aí.
Nós somos o tempero, a referência, né? Nós que damos gosto aqui à vida terrena. Damos gosto, podemos melhorar o ambiente, não é? Dar um Com sentido certeza. especial, né? Olha, esse assunto do sal é palpitante, é extraordinário. Mas aí eu pergunto para vocês, o sal, ele servia também para conservar, não só para temperar, mas para conservar. Ah, Quando não tinha sal, o produto apodrecia. Então, se a nossa sociedade, se nós achamos que a nossa sociedade está podre, está perdida, o que está faltando nela? sal. Quem é o sal? Sal são, no contexto aí somos nós, né? Então, nós é que não estamos cumprindo a nossa missão de conservar, de mudar o ambiente onde nós estamos. Olha só. Vai longe. Ué, esse rapaz que apareceu aqui de tarde na porta, né? Esse rapaz, ele faz serviço de rua, tipo, limpa a calçada, capina. Ele perguntou se podia limpar a minha calçada, se podia capinar. Aí eu falei que sim, coisa e tal. Entrei, depois eu fui lá levar o saco de lixo para ele, a pasta, as coisas todas. Aí fiquei conversando com ele, falei, terminei, tia. Falei, tá bom. Aí fui lá dentro, fui aí aqui dentro, peguei uma fruta, dei para ele, uma coisinha, né? E dei uns trocados para ele, que ele gostou. Aí eu perguntei para ele se ele ia na igreja, se ele gostava, coisa e tal. Ele falou assim: eu gosto sim. Eu falei: e quem é o seu Deus? Aí ele falou assim: meu Deus é Jesus Cristo, tia. Eu falei: ai, que bom. E você segue, você vai na igreja? Aí ele fez uma carinha triste e falou assim: eu estou afastado, tia. Eu falei: mas você está afastado por quê? Você acha que tá bom, é a época certa de você se afastar? Jesus está voltando, você vai ficar afastado? Vai que? Você tem que voltar ontem, filho pródigo. Aí ele riu, né, falou: não, tia, eu vou voltar. Assim, eu falei: volta mesmo. Daí foi embora, conversei, eu senti no rosto dele que ele estava com uma tristeza, sabe? Aí eu falei assim: vai voltar? Ele falou assim: vou. Eu falei: qual é o teu nome? Ele falou: Sérgio. Eu falei: vou botar teu nome no caderno de oração e no grupo da igreja. Eu falei: bota assim, tia, eu vou voltar, eu vou voltar. Aí quer dizer, a gente tem que dar um norte para as pessoas, né? Não é só Exatamente. pegar o serviço e largar a pessoa para lá. Eu olhei para ele, me deu vontade de falar e pronto. Falei, ele Então, gostou. gente, olha só. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o que ele está dizendo? Vocês têm o compromisso de criar um ambiente melhor, de mudar o ambiente de vocês. Onde o sal chega, muda o sabor. Agora, é muito interessante que o sal não pode ser de mais e É, nem de menos. Vocês já notaram que as pessoas não falam assim, que comida salgada quando está no ponto? Ou que comida insossa ou sem sal? Comida gostosa, né? é. Você não fala assim, raramente as pessoas falam, o sal está no ponto. Elas falam, que comida gostosa. Agora, se tiver um pouco mais de sal, elas vão dizer, comida está salgada. Estraga tudo. Se tiver menos sal, essa comida está sem sal. Então, a gente tem que ser o ponto de equilíbrio. Olha o desafio da gente, de ser o ponto de equilíbrio onde a gente está, de mudar o ambiente, de dar sabor ao ambiente sem que a gente apareça. Já notaram que o sal não aparece? Verdade. Sem aparecer, sem querer aparecer. É você naturalmente influenciar o ambiente onde você está. Assim como o sal muda o ambiente e conserva os alimentos. Olha só. Então a gente tem que falar, falar na medida certa, nem Na de mais nem de medida, menos. nem de mais nem de menos. Ok. Agora, Jesus disse que a gente é também a luz do mundo. Quais são as funções da luz? Vamos ver. Brilhar, clarear. O que mais? É igual o farol do navio, né?
Conduzir o caminho certo. Mostrar o caminho certo, iluminar, né? O que mais? Deixar os outros falar também, né? Gente, a luz é vida. Haja luz. As plantas que não têm luz, elas tendem a morrer. Se nós não tivermos luz, nós também vamos adoecer. Nós precisamos da luz. Precisamos da luz. Olha só a nossa responsabilidade, porque a gente fala assim, mas esse mundo está em trevas, está todo mundo no pecado, tá? Mas e cadê a nossa luz? Cadê a nossa luz? Então, o nosso compromisso é também de iluminar, tá? E proporcionar vida por onde a gente andar. Deixa-me voltar aqui, irmãos, para a tela. Vocês estão vendo a tela toda aí, não? Ou só uma parte? Só referência. Né? Então, vamos lá. Então, quando Deus falou, haja luz, e houve luz, ele deu vida ao mundo. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, é aí que está a grande questão da gente ser sal e luz. Está aí o tema, tá? Nossa mensagem. Onde a treva... Aí, exatamente. Aí a primeira pergunta aí. Conforme Mateus 5,13, que destino tem o sal que é insípido? Quando o sal não cumpre sua missão, o que acontece com ele? É desprezado. É desprezado. Jogado fora, pisado pelos homens. Lançado ao chão, pisado. Para nada mais presta, olha só. Senão para ser lançado fora, né? E ser pisado pelos homens, né? Ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, uma pessoa que não cumpre sua missão de mudar o ambiente, ela termina sendo um motivo de chacota, né? Ela perde o sentido da vida cristã dela. Olha o desafio, o compromisso. Olha a tarefa que Jesus deu para os discípulos, para cada um de nós. Ser sal para conservar. Tá? Aí, a segunda pergunta. Diante de quem e com que finalidade deve resplandecer a nossa luz? Diante dos homens, tá? Diante dos homens. Jesus fala assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai, o vosso Pai que está nos céus. Então, a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, mas para que as pessoas elogiem a quem? A Deus. Glorifiquem a Deus. Estão vendo aí o versículo que está dizendo? Porque normalmente a gente quer que as pessoas nos elogiem, não é? Parabéns, né? Você, hein? Tapinha no ombro. Mas aqui, Jesus está dizendo que a glória tem que ser dada a Deus. Vocês se lembram de Herodes? Eu lembro. Herodes, quando o povo falou assim, voz de Deus e não dos homens. E aí Herodes não glorificou a Deus, e porque ele não glorificou a Deus, ele morreu comido de bichos. Exato. Então, a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. Então, há um risco muito grande de a gente querer que a glória seja para nós. É por isso que o João falou, né? Importa que ele cresça e eu diminua, João Batista. Exatamente. Exato. Mas, normalmente, a gente não quer isso, né? Não.
Então, Vermelho. os homens vão ver as nossas boas obras, mas eles vão glorificar a Deus, dizer como Amém. Deus é bom. Tá? Então, a luz tem finalidade de iluminar. A Bíblia diz que a luz, nós, como luz, resplandecemos como luminares. Luzeiro, né? Tá? A terceira pergunta. Eu estou pulando assim, não estou fazendo muito comentário, porque, primeiro, que a gente já gastou um tempinho ali na questão dos dons espirituais e eu quero dar sequência ao nosso estudo. Mas a terceira pergunta é a seguinte, que é uma questão que eu quero tratar com vocês sobre o assunto da lei, né? Da guarda da lei. O que Jesus disse que veio fazer com a lei e os profetas? E cumprir. Ele veio Cumprir. cumprir. Agora, deixa eu perguntar, a Mirineta está aí ainda? Ele ainda disse mais, que não veio abolir, mas para cumprir. Cumprir. E ele... Agora, o Mirineta aí? Ô, pastor. Ô, Mirineta. Pastor, Oi. diz mais que não veio destruir a lei, nem veio destruir os profetas, porque já existiam entre eles os profetas. Então, eu quero explicar isso para vocês agora, né? Os profetas apareceram a partir de Samuel, que começou um trabalho mais intenso dos profetas. Mas a Bíblia diz que Abraão era profeta também, era um profeta de Deus. A Bíblia diz que Moisés era um profeta, né? A Bíblia diz que até a Miriam, irmã de Moisés, era profetisa. Então, a gente tem já algumas indicações de profeta, mas o trabalho profético com maior intensidade tem prosseguimento a partir de Samuel e no período dos reis. Então, o último profeta, o registro de profecia na Bíblia é o livro de Malaquias, que aí nós temos cerca de 400 anos em que a gente não tem registro de profecias. Mas não quer dizer que não houvessem, porque a Bíblia diz que Simeão era um profeta, que Ana, que também pegou Jesus nos braços, era uma profetisa. Então, o que Jesus falou? Ele falou que não veio para destruir, quer dizer, ele não veio desfazer da lei e dos profetas, mas ele veio cumprir o que a lei dizia e que os profetas falaram, nesse sentido. E existia escola de profetas? Sim, vocês podem ver que Elias tinha diversas escolas de profetas. Eu acho impressionante que quando ele sai com Eliseu para que ele vai ser arrebatado, ele vai a uma escola de profetas em um lugar, depois vai a uma escola de profetas em outro. Havia diversas escolas de profetas no tempo de Elias. E Eliseu também ajudou a muitas escolas de profetas. E depois também, quando o templo foi construído e que o povo depois foi espalhado pelo mundo, o templo foi destruído, o povo foi espalhado pelo mundo, somente que foi para Babilônia, então o templo estava destruído. Então, o que eles fizeram? Sinagogas. Então, as sinagogas passaram a existir a partir daí, do período do exílio babilônico. E aí eles passaram a ter sinagogas nas cidades onde eles moravam, porque era difícil até o templo, em Jerusalém. Começou lá em Babilônia e depois foi uma prática que eles continuaram exercitando. Então, havia, por exemplo, nós sabemos que em Nazaré havia uma sinagoga. Então, era o local onde a Bíblia era estudada e a palavra de Deus era profetizada, era pregada. A palavra profeta significa aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus.
Então, o profeta, ele leva Deus ao povo, e o sacerdote leva o povo a Deus. O sacerdote intercede pelo povo, leva o povo a Deus. O profeta traz Deus a nós. Então, hoje, nós somos sacerdotes e profetas. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis, para que profetizeis as coisas daquilo que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, profeta não é aquele que fala uma coisa misteriosa e prevê uma coisa do futuro. Profeta na Bíblia é aquele que traz a palavra de Deus. E aí Jesus diz assim: eu não vim desfazer da lei mosaica e nem dos profetas. É isso que eu queria que vocês entendessem agora, um ponto muito importante. Desfazer no sentido de desdenhar, não estou desdenhando, é isso ou não? É dizendo assim, eu não vim deixar de cumprir. Que só ele pode cumprir. Eu não vim anular, nesse sentido. Não, eu desfazer assim, eu não vim deixar de cumprir. Mas é isso, eu queria que vocês entendessem, não é esse detalhe, eu queria que vocês entendessem que quando você paga uma dívida, quanto é que você fica devendo? Você pagou a dívida toda? Nada. Está quitada. Se você cumprir uma tarefa, o que significa? Que Fez tudo o que tá tinha que ser feito. Completada. Então, até o tempo de Jesus, nunca qualquer pessoa tinha conseguido guardar a lei. Então. Como devia. Aí Jesus falou, eu vim fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. Eu vim cumprir. Tá? Eu vim cumprir. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Tá? Esse texto aí de Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Ok? Então, a lei tem o seu fim em Cristo. Daqui para frente é o que Jesus disse. Ou o modo como Jesus interpretou a lei. Tá? Irmão, só um momentinho aí que eu vou ter que pegar uma água para eu tomar. Então, Jesus, a lei encerra nele. Até porque ele é a palavra. Ele é a lei. Vocês podem ver que ele diz, um novo mandamento vos dou. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Tá? Então, é muito importante vocês compreenderem isso. E esse texto de Colossenses 2,14 diz que Jesus riscou a lei que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós e cravou na cruz. Então, uma vez que Jesus cumpriu a lei, o que você faz com uma nota promissória quando você paga essa nota promissória? Você risca ela. Entendeu? É isso aí o sentido. A lei agora não fazia mais sentido, porque ela termina em Jesus. Daqui para frente agora é Jesus. E Paulo diz que Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou a lei na cruz. Olha o versículo 16, para não haver dúvida. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, o crente, o cristão, não tem obrigação mais de guardar o sábado. O sábado, agora, é modificado pela ressurreição. Porque só uma coisa. O que aconteceu no sábado, quando Jesus morreu? Jesus estava o quê? Sepultado. Tá? Então, tudo é sepultado junto com Jesus, e agora, no primeiro dia da semana, aparece a vida. Vem a vida, vem a ressurreição.
Então, nós, cristãos, não temos mais a obrigação de guardar o sábado. Isso era uma coisa do Antigo Testamento e uma coisa dos judeus. Nós não somos judeus. Temos que nos lembrar disso. A graça veio para nós. A lei foi dada aos judeus, mas a graça veio para nós. Tá? Gentios. Somos salvos pela graça. E tá? na época de Jesus, o sábado já existia, os dias da semana? Sim, desde o princípio do mundo que os dias da semana existiam, tá? Sendo que a palavra sábado significa realmente descanso, palavra sábado. E aí os judeus, desde a lei de Moisés, né? Antes não tinha isso, não. Até Moisés não tinha guarda do sábado. Então, a partir de Moisés, nos 10 mandamentos, diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e cumprirás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o dia do descanso. Agora, presta atenção. Não trabalharás tu, nem o teu empregado, nem o teu boi, nem o teu jumento. Então, tem gente que guarda o sábado, mas os trabalhadores deles estão trabalhando, né? Outras pessoas estão servindo-as. Então, é uma incoerência. Contraditório. Eu queria que vocês vissem para mim aí, João, capítulo 6, eu acho que é 6:18. Vamos ver aí. Uma curiosidade para vocês. Vê quem acha o primeiro para ler. Se não for 6:18, é 5:18, mas eu acho que é 6:18. Vamos ver. Quem vai achar primeiro aí? João 6:18, acho que não, viu, pastor? Oi? O mar agitava-se devido ao forte vento? Não, é Marcos que 6? soprava? Não, então deixa eu ver aqui, direitinho, tá? Marcos, eu esqueci que é 5:18. Vamos ver aqui. Os judeus ainda mais procuram matá-lo porque somente violava o sábado. 5:18. É 5:18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Eu gravei um vídeo, em que eu desafio uma adventista a me mostrar que Jesus guardava o sábado. Vê se tem. O que esse versículo diz aí? Muitas vezes, Jesus foi acusado de não guardar o sábado. Entendeu? Porque Jesus, quando ele foi acusado, aí Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também. Vocês já imaginaram se Deus continuasse descansando no sábado? Se todo sábado Deus parasse e fosse descansar? E vocês acham que Deus descansou no sábado, quando criou o mundo? O sentido ali é de celebração. Deus celebrou. Mas eu pego as pessoas que querem contestar e guardar o sábado, eu digo, olha aqui, como é que a gente vai fazer com esse versículo aqui, que está dizendo que Jesus não guardava o sábado. Tá? Então, a gente sabe que o sentido não é esse, de que Jesus violava o sábado. Mas eu estou chamando a atenção para as pessoas querendo pegar a Bíblia ao pé da letra. Tá? Então, este versículo aí é um versículo muito contundente. Tá? Ok, gente, vamos continuar aqui para a gente partir para o encerramento, que a nossa hora já se foi. Aí, a quarta pergunta, o que deve fazer alguém para ser chamado grande no reino dos céus? Porque esse é um dos mandamentos. Hein? Cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos. Mas aí, quais uma mandamentos? comparação, né, com Mateus 7:24-27, que eu entendi o seguinte, que tem tudo a ver, né? Que você ouviu a palavra, pratica a palavra, tem tudo a ver, né? Sim. Então, quando Jesus fala quem guardar os mandamentos de Jesus,
tá? Porque as pessoas às vezes confundem. Quando Jesus está falando sobre os mandamentos, que era para guardar a lei de Moisés, tá? Mas, na verdade, ele está chamando atenção para os mandamentos dele. E uma vez que ele cumpriu a lei de Moisés, a exigência maior da lei de Moisés, então agora os mandamentos, até os mandamentos dados por Moisés, têm que passar pelo crivo da interpretação dele. E aí ele vai dizer que o mandamento maior é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele reduz todos os mandamentos em apenas 2. Amor. Na verdade, 1, né? Mas que é desdobrado em 2, tá? E a única maneira de entrarmos no céu, a pergunta aí, é a nossa justiça tem que ser acima da justiça dos escribas e fariseus. Olha só, a lei judaica não era suficiente. Tinha que ter algo maior para poder cobrir os nossos pecados. E esse algo maior foi a vida do próprio Jesus. E ele acusou os fariseus de coarem um mosquito e engolirem um camelo, né? E aí esse texto aí de 1 Coríntios 13, que Paulo diz que o maior mandamento, a maior virtude de uma pessoa é o amor. Tá? Em Romanos 8:19, diz que a criação de Deus aguarda a nossa manifestação. Tá? A gente tem que ser luz, né? Está uma palavrinha errada ali. Deus é luz e devemos ser luz. E a criação aguarda a nossa luz, a nossa manifestação, a nossa presença, o nosso trabalho, a nossa ação de iluminar e de dar sabor às coisas criadas. E aí acabou. Mas é muito importante a gente entender que algumas coisas na Bíblia, eu quero falar umas coisinhas rapidinhas aqui para vocês. Mas tem outra questão. Oi? Tem outra questão. É o quê? Tem uma aqui, o senhor perguntou, em que este estudo... Quem falou? Falou, foi eu. Em que Oi? este estudo mas falou o coração? Fala de novo. Em que este estudo mais falou ao nosso coração? Tá. A última pergunta, né? Isso. Pois é, gente, mas eu só queria falar umas coisinhas para vocês, rapidinhas. Vocês sabem qual é o significado de Ismael e Isaac na Bíblia? Quem é que Ismael representa e quem é que Isaac representa? Estou falando de 2 nações, né? Sim, mas espiritualmente. Ismael representa todo o povo árabe. Sim. Uhum. Né? Isaac, né? Os judeus. Isso. Mas olha, deixa eu falar uma surpresa para vocês. Isaac representa a lei mosaica. Não, Ismael representa a lei mosaica. Representa a lei. Ismael. E Isaac representa a graça. Tá? Lá em Gálatas, capítulo 4, depois vocês leem isso. O filho da escrava dá livre. Exatamente. Tanto que Sara fala assim, põe essa escrava fora, porque ela não herdará com meu filho. E Paulo fala a mesma coisa, acontece. A lei traz escravidão, a lei mosaica traz escravidão. E em Jesus nós temos Isaac, o filho da promessa, que traz a liberdade e traz a graça. Está aí em Gálatas, capítulo 4. Tá? É muito interessante isso aí. Só mais uma outra pergunta. Essa pergunta é clássica minha. Quem foi da igreja de Acari, quem foi minha ovelha, deve saber. Eu quero ver agora, hein? Quero ver. Por que Moisés colocava o véu no rosto? Quem vai me responder? Para que o povo não visse o rosto dele resplandecendo, né? Isso é que todo mundo diz. É porque tem vergonha de perder a glória. Hein?
Mas ele colocou quando estava perdendo o brilho. Ele estava perdendo a glória. Ele estava com Isso. vergonha de perder a glória. Então, a gente sempre aprendeu que Moisés colocava o véu no rosto, porque o rosto dele estava tão brilhando que as pessoas não podiam olhar para ele. Foi o contrário. Ele colocava o véu porque o brilho começou a diminuir, desvanecer, e aí o pessoal começou a falar: o rosto dele o brilho está diminuindo, o véu no rosto, né? Porque quando ele subiu a primeira vez, o povo achou que ele tinha morrido e fez o bezerro. Aí ele volta com aquele brilho todo, ele falou: eu vou cobrir aqui, porque se o povo ver que eu estou perdendo, não vão nem me respeitar, né? Isso mesmo, exatamente isso aí. Agora a aplicação. O véu representava quem? Ou o quê? O véu do templo se rasgou. A presença de Deus. O véu representava a lei. A lei. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 18, 9, por aí, depois vocês leiam. O véu representava a lei. Quando ele cumpriu a lei, quando ele cumpriu a lei, o véu se rasgou. Aí Moisés diz que o véu e o brilho de Moisés, na verdade, o brilho do rosto dele estava desvanecendo. Aí ele tinha que colocar o véu. Tem muita gente querendo colocar o véu para esconder o brilho que está desvanecendo. Entendeu? É isso aí. Então, o pessoal ainda quer voltar à lei, quer ficar guardando aqueles mandamentos, quer colocar o véu. Paulo diz que muitas pessoas ainda estão com o véu no rosto, mas no dia que elas tirarem o véu, a glória se manifestará. Os cristãos do Brasil não sabem disso, né? Porque eles usam o véu, as mulheres, né? Usam o véu. Mas ali, sabe por quê? Por causa de 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo diz que a mulher tem que usar o véu porque é indecente para a mulher estar no culto com a cabeça descoberta. Ô, tio, eu vi um documento porque falava assim, que naquela época as mulheres prostitutas, elas raspavam a cabeça porque tinha, né, piolhos e essas coisas, então era vergonhoso. E as mulheres do templo, se tivesse a cabeça, né, raspada, ou seja, se tivesse, né, deveria colocar o véu para não serem confundidas com as Sim, porque lá em Corinto, Paulo está escrevendo isso para Corinto. Lá em Corinto tinha as sacerdotisas cultuais, que eram prostitutas do culto. O culto era feito com a prática sexual. Então, Paulo fala assim, olha, vocês têm que ser diferentes. Vocês precisam usar o véu para diferenciar daquelas mulheres.